Na aula de hoje nós vamos ver inequações do primeiro grau. Então, equação do primeiro grau é aquela nesse formato: y igual a ax mais b. No caso da inequação, nós vamos substituir o sinal de igual por um desses símbolos: menor que ou maior que, ou ainda menor ou igual ou maior ou igual que. Vamos ver um exemplo. Y é maior do que 4x mais 8. Como é que a gente vai resolver isso? É muito parecido com a forma com que a gente encontrava os zeros. Inclusive é interessante rever a aula sobre zeros da função. Nós vamos fazer assim. Nós vamos pegar esse y e transformar em zero. E vamos fazer assim. 4x mais 8 e resolver o valor de x. No caso, como zero ele é maior do que esse valor, nós vamos inverter aqui. 4x mais 8 menor do que zero. Observa o seguinte. Vamos só voltar um pouquinho. O que foi que nós fizemos para resolver na equação? Primeiro, atribuímos o valor de y igual a zero. Então fizemos isso. Só que acontece o seguinte. A incógnita, que é o x, ela vai estar no segundo membro. E nós precisamos inverter isso aí. Quando nós invertemos, para a desigualdade ficar a mesma, nós precisamos inverter a desigualdade. Porque esse valor aqui todo, ele é menor do que zero. Então, para ele continuar menor do que zero, nós vamos inverter a desigualdade. Então, esse é o ponto que nós queremos chamar a atenção. Quando a gente inverte de membro, primeiro membro para segundo membro, para preservar a desigualdade, nós precisamos virar também a desigualdade. Agora, continuando. Vai ficar assim. 4x menor do que menos 8. Esse 8 vai para o segundo membro. E aqui vai ficar, isolando x, x menor do que menos 8 sobre 4. Então a resposta, x menor que menos meio. Essa é a resposta da nossa desigualdade. Então toda vez que x for menor do que meio, essa desigualdade vai se dar. Toda vez que isso acontecer, essa desigualdade vai acontecer. Só uma observação, caso você queira testar essa desigualdade, você pode pegar um valor menor do que menos meio, como por exemplo, x igual a menos 1, ou ainda menos 2, e fazer esse teste. E também pegar um valor maior do que menos meio, no caso x igual a 1 ou 2, maior do que ele, e ver se essa desigualdade também se dá. Mas essa é a conclusão. Toda vez que o x for menor do que menos meio, nós vamos ter esta desigualdade. Agora resolvendo esse outro exemplo. E nós temos aqui menor ou igual. Nós vamos fazer o seguinte. Primeiro, atribuir o valor de zero para o y. Aí a função vai ficar assim. 0 menor ou igual a menos 2x mais 6. Mudando de membro, nós vamos ter assim, menos 2x mais 6 maior ou igual a zero. Como no caso o fator de x é negativo, nós precisamos multiplicar por menos 1. E tem um aspecto interessante. Toda vez que nós multiplicamos por menos 1, a desigualdade ela inverte de lado. Isso é importante de se perceber. Toda vez que nós multiplicamos uma desigualdade por um número negativo, ela inverte de lado. Então vai ficar assim. Vai ficar 2 positivo x menos 6 menor ou igual a zero. Então observe que nós viramos o lado da desigualdade. E resolvendo, vai ficar assim. 2x maior ou igual a 6, x
menor ou igual a 6 sobre 2. X menor ou igual a 3. E essa é nossa resposta. Então, o cuidado que a gente tem que ter é, toda vez que multiplicar uma desigualdade por um número negativo, como é o caso aqui, menos 1, nós virarmos a desigualdade. Aqui estava maior que e ficou menor que. É só esse cuidado. E essa é a resposta.